pessoal, estamos de volta, segundo bloco do Encontro com o Esporte. Se você perdeu o primeiro, www.tvinformativo.com.br. Vai lá, confira, que você perdeu muita coisa boa que o nosso convidado de hoje falou, Benhur Pereira. Benhur, a gente citava até mesmo no primeiro bloco a questão da campanha geral do Lajadense. A gente falava dos clubes da região metropolitana e clubes que a gente tem, que sabe-se que se investiu mais do que o Lajadense. São clubes que têm um poder que se investiu, de fato se investiu mais. Tu tens aí a numeração, Gasparotto? Rodrigo, assim, o Inter, né, com 25 pontos, lidera, né, a classificação geral. Logo atrás vem o Grêmio com 22 e o Veranópolis com o mesmo número de pontuação. Em seguida, Caxias e São José, ambos com 20 pontos. E o Novo Hamburgo com 19. Logo depois, então, em sétimo aparece o Lajadense com 15, seguido do Juventude com o mesmo número de pontos. Mas eu acho que até esses 8 clubes aqui tá bom a gente falar, Rodrigo, porque todos esses 8 clubes aqui, eu acho que quem tem o menor investimento na folha de pagamento, eu acho que é o Lajadense. E o Lajadense se mantém entre os 8 melhores. Agora é fazer um bom trabalho nessas 4 partidas que faltam para a gente almejar ainda uma posição melhor dentro dessa classificação geral. A gente ficando na questão agora um pouquinho da dupla Grenal, Benhur, mas ainda dentro do gauchão. Ambos times lideram, né, o segundo turno, né, com 11 pontos, 9 pontos, melhor dizendo, 11 gols pró, 2 gols contra e saldo 9. São campanhas muito idênticas. Na questão gauchão, se hoje você apontasse um favorito, entre Grêmio e Inter, você teria como dizer quem está melhor? Olha, eu acho que se chegasse num Grenal para decidir, eu não teria um favorito. Eu acho que o Internacional tem uma estrutura melhor de time, um time que vem jogando há mais tempo. Agora o Grêmio já deu para ver que deu uma melhorada boa, quer dizer, o Vanderlei conseguiu ajeitar o time. E quando chega o Grenal, é um clássico, né? Em clássico a gente dificilmente pode ter um favorito, até pela grandeza das duas equipes, né? Das duas torcidas, né? Então, eu acho que nesse momento eu ficaria em cima do muro, eu acho que quem ganhasse estaria bem. Pois é, que eles fazem campanhas muito parecidas nesse segundo turno, aí em todos os números nesse segundo turno, a Taça Farroupilha. Também na questão estadual, quem vai a campo são os juniores hoje do Lajadense, não é mesmo, Gasparotto? Rodrigo, depois de vencer o Guarani de Venâncio Aires lá no Edmundo Faix no domingo por 2-1, agora será a vez dos meninos aí comandado pelo Nico Dallagnol encararem a equipe do Caxias jogando no estádio Alviazul. A partida inicia às 16 horas no estádio Alviazul e pode contar assim com um grande número de torcedores lá que estão prestigiando essa equipe dos juniores, os familiares, os amigos e também aqueles torcedores que gostam de ver o que está acontecendo na categoria de base para ver qual vai ser o futuro lá da equipe titular. Então, às 16 horas, diante do Caxias, lá no estádio Alviazul. Porque no estádio Florestal, às 16 horas, vai haver treino da equipe profissional, lá comandado pelo Benhur Pereira e pelo Florindo Guidini. Pois é, essa questão treino no estádio do Florestal, claro que lá vai jogar a equipe dos juniores. A gente já percebeu, eu olhando as partidas do Lajadense, eu percebi que o grupo sentiu um pouco essa diferença do tamanho dos gramados, Benhur. Estádio Alviazul tem um gramado com dimensões muito grandes, não é mesmo? É diferente, né? É um campo que a gente, principalmente no primeiro turno, nós não treinamos muito, até porque estava sendo construído algumas partes do estádio, e a grama também a gente deu uma segurada, mas a partir já do final do primeiro turno e agora nós estamos treinando direto no estádio, até para nos adaptarmos mais às dimensões do campo, que pelo que eu sei é bem maior que a maioria dos gramados. Eu acho que o do Florestal tem 4 metros de lateral e 4 de fundo de diferença. Então eu acho que Florestal já é um campo grande, né? A gente até vai treinar no Florestal, até coincidiu com o jogo dos juniores, mas é também para a gente adaptar ao campo lá do São Luís, né? Então a ideia era treinar no Florestal ou algum campo que fosse do mesmo nível lá de Juí. Com um pensamento em todos os detalhes, e assim é que se realiza uma boa campanha. E também no detalhe, né, a importância dos jogadores que não vêm atuando, de conseguir também com que eles atuem por outras equipes, que é o caso do Tomazinho e do zagueiro Gonçalves, que
foram para o Milan de Júlio de Castilhos, vão disputar lá a segundona, e também o McQueen foi para lá para fazer um teste, para uma avaliação lá junto no grupo, para ver também se consegue se manter lá e também vir a vestir a camisa lá do Milan de Júlio de Castilhos. Ótimo, vão ser aproveitados e pegam mais experiência, mais bagagem, isso é ótimo. O importante é o jogador muitas vezes não ficar parado, né? Como tem jogador que gosta de se acomodar, ficar lá no seu cantinho, não é mesmo, bem? Ah, não tenha dúvida. E eles são jogadores jovens, né? São jogadores que precisam estar jogando. Teoricamente faltam 4 rodadas, mais a classificatória. Então, como já não jogaram a maioria dos jogos, é importante que eles devem jogar no mínimo 14 partidas na segundona. Quer dizer, então, importante demais. Eu acho que todos que saíram e voltaram com um nível melhor. Pois é, a gente falou antes da dupla Grenal, né? Então hoje temos também a dupla Grenal em campo, mas pela Libertadores e pela Copa do Brasil. O Inter vai lá em La Paz, na altitude de La Paz, enfrentar o The Strongest, em jogo muito importante pela liderança do grupo. O Inter, né, tem 6 pontos, saldo 5, Santos tem 6 pontos, saldo 3, e o The Strongest tem 6 pontos e saldo menos 3. Mas o jogo é lá na altitude, o Inter já goleou aqui a equipe boliviana aqui no Beira-Rio, mas hoje tem um ingrediente a mais, não é mesmo, Gasparotto? Rodrigo, a decisão lá da diretoria do Internacional, comissão técnica, ir para La Paz só 4 horas antes da partida se justifica, porque parece, os fisicultores orientaram que o jogador começa a sentir realmente, né, o desgaste e essa falta de ar estando lá no local 6 horas depois de estarem no local. Então 4 horas antes vamos tentar assim ainda conseguir se adaptar melhor lá à altitude, que vai ser mais um adversário para o Internacional, que não vai ter sua grande estrela, o D'Alessandro, ficou em Porto Alegre, mas o Dátulo, que vem fazendo grande campanha, vai ser o titular, e o Jajá sentadinho no banco esperando. O Dátulo não faz uma boa partida, temos o Jajá para colocar lá para tentar mais uma vitória. Uma grande diferença também vai ser da temperatura, né? Santa Cruz e La Sierra lá geralmente é 30 graus e La Paz é bem mais frio, vai ficar em torno de 8 graus essa noite para a hora da partida. O Inter vai ter Muriel, Ney, Rodrigo Moledo, Índio e Kleber, Guinazu, Tinga, Oscar, Dátulo e Dagoberto, Leandro Damião. Hoje ainda também pela Libertadores, no grupo 5, Vasco e Libertad, em jogo interessantíssimo também pela liderança da chave, e Corinthians e Cruz Azul no grupo 6, também valendo a liderança do grupo aí. São jogos, então, hoje todos muito interessantes para os clubes brasileiros, não é mesmo, Benhur? Não tenha dúvida, eu acho que o Internacional, no caso da altitude, vai ter problemas. Ou se chega dias antes e se adapta, ou se chega na hora, quanto mais rápido tu chegar, entrar em campo e sair, né, melhor. Mas eu acho que o Internacional tá num bom nível e eu acho que vai fazer um grande jogo. Tanto o Libertad como o Cruz Azul somam 7 pontos, e nas segundas colocações vem o Vasco e o Corinthians com 4 pontos. Ontem também pela Libertadores, o Emelec perdeu em casa para o Lanús pelo grupo 2 e o Lanús passou o Flamengo na liderança. E Bolívar 2, Júnior Barranquilla 1 pelo grupo 3, que não tem brasileiros. Já Grêmio e River Plate, mas lá do Sergipe, no Estádio Olímpico, também no mesmo horário, 19 horas e 30 minutos, o Grêmio não deve ter dificuldades, né, Benhur? Eu acho que não, o Grêmio tá bem, o River Plate é uma equipe já de segundo, terceiro nível, não menosprezando, claro, eu acho que futebol se ganha dentro do campo, mas a fase do Grêmio é muito boa e dentro do Olímpico deve fazer um ótimo resultado. Jogo perigoso. O River Plate foi eliminado lá no campeonato para o Itabiana. Lá na... Sempre respeitando os adversários. E agora, segundo os jogadores, né, eles vêm aqui para cometer o crime. Atenção, Grêmio. A grande atração da partida acho que vai ser a questão do Bertoglio, que vai sair como titular, né? O Léo Gago ficou entre os reservas no treino de ontem, então acho que o Vanderlei Luxemburgo, um nomezinho complicado às vezes, se rendeu ao pedido dos torcedores, vai botar ele como titular. O time deve ter Vitor Gabriel, o Verley, Gilberto Silva e Júlio César, Fernando Souza e Marco Antônio, Bertoglio, Marcelo Moreno e Kleber. Alguma notícia do nosso vôlei aqui na região, Gasparotto? Não, Rodrigo, com relação ao voleibol, só para a gente salientar que a atleta Débora Frantz, de 15 anos, é da equipe lá do SEAT,
comandada lá pelo nosso amigo Farelinho, que é o treinador, ela foi convocada depois daquela seletiva do trabalho que aconteceu ali pelo selecionado brasileiro na categoria infanto-juvenil. Ela foi convocada para a seleção gaúcha e vai ser uma das meninas que vão disputar o Campeonato Brasileiro de Voleibol nessa categoria. Parabéns ao Farelinho e também a Débora Frantz. Perfeito. Já o Campeonato Piá, só para destacar e lembrar, aí as inscrições se encerram na terça-feira, hein? Não pode ser, as equipes que querem participar dessa grande competição regional precisam logo buscar aí a sua vaga, não é mesmo, Gasparotto? As inscrições estão encerrando, é terça-feira o último dia. É o Anderson Arenhar, o Andy, nosso amigo e coordenador lá desse projeto do 24º Campeonato Piá. Ele tem feito bastante contatos aí com essas escolinhas de futsal de toda a região e fora daqui da nossa região do Vale do Taquari, e vamos ter novamente um grande evento, porque muitas equipes já estão confirmando a presença. Início dia 14 de abril, sempre nos Jogos no Parque do Imigrante, com apoio da TV do Informativo e do Jornal Informativo. Informações no 3982-1140, lá na Segel. E também abertas inscrições para o interno de minifutebol, lá no Clube Esportivo 7 de Setembro, envolvendo a categoria Master e Veterano. As inscrições iniciam no dia, aliás, elas vão até o dia 4 de abril. O início vai ser no dia 10 para a categoria Veterano e 12 para o Master. E sempre os jogos acontecendo no Veterano nas terças e no Master quintas-feiras. Bem, o nosso programa está chegando ao final, mas a gente quer fazer ainda mais uma perguntinha. Dá para o torcedor confiar numa classificação? Acredito que sim. Eu, acompanhando a tabela, acho que nós temos uma equipe que fica nos 50%, né, em cima dos números. Acho que se nós nos mantermos aí nesses 4 jogos em 50%, seriam 6 pontos, com mais 4 que nós temos, seriam 10, nós chegaríamos bem. Não sei se no segundo lugar, porque acho que o Inter faz o primeiro, mas nós vamos classificar com certeza. Pois é, o Inter que é um dos adversários do Lajadense aí pela frente, não é? Na quarta-feira, dia 28, eu acho que é 10 para as 10, né? Jogão, acho que é a hora do torcedor, e não esqueça que os ingressos já estão à venda, né? Importante isso, lembrar, né? Até porque vai lotar o estádio. R$30 arquibancada e R$50 cadeiras. Show de esportes, e lá na Secretaria do Alve Azul. Interessados já podem ir lá comprar antecipadamente seus ingressos. Benhur, muito obrigado pela sua presença, você sempre bastante disposto a nos atender e atender a toda a imprensa. Meus parabéns também, mais uma vez por isso. Agradeço, e a gente está sempre à disposição. Perfeito, a gente precisa encerrar, mas amanhã a gente volta com os resultados dessa super quarta-feira de futebol e mais notícias do nosso Clube Esportivo Lajadense. Fique com a gente sempre e até mais. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões.
Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado.